De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o deputado estadual George Soares. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores da Band. Uma satisfação estar aqui, ao seu convite, né, de tantas vezes que já estive aqui, e estou à disposição. Prazer tê-lo conosco. Eu iniciei a nossa entrevista falando a respeito da sua atividade como líder do governo. Diante da situação de extrema dificuldade que vive o Rio Grande do Norte, quais seriam as três principais pautas que você poderia dizer para a gente que foram discutidas e até votadas nesse primeiro semestre de 2019, que estejam mais relacionadas com a situação de dificuldade do Estado para a gente tentar sair dessa situação? Olha, o governo tem pautado todo o seu trabalho nessa relação com a Assembleia Legislativa de encaminhar realmente projetos que possam sanar, corrigir e dar uma esperança, um fôlego financeiro ao Estado. Todos os diagnósticos que foi feito, você realmente vê que nos governos passados não houve esse cuidado, principalmente com o crescimento da despesa. Então o governo iniciou levando uma PEC, né, para o controle dos gastos. Nós votamos inclusive o segundo turno dela, para se tratar de uma PEC que precisa ser votada em 2 turnos, agora na primeira semana da abertura da Assembleia, que corrige todo o crescimento da despesa a 70% da receita. Então ela há um controle contábil, fiscal, um projeto bastante interessante que foi aprovado na Assembleia Legislativa. Depois poderia também aqui trazer a nossa LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que é um projeto que se antecipa ao orçamento, que dá todo o encaminhamento, o reflexo daquilo que o governo quer para o orçamento do próximo ano. Então também foi muito discutido, na Assembleia já foi votado, estamos fazendo alguns reajustes e aí a partir de agora é discutir o orçamento, que a Assembleia deve estar recebendo agora mais ou menos no mês de setembro, para votarmos até o final do ano, meados da primeira quinzena de dezembro. Então, portanto, a pauta maior do governo, além de vários projetos, nós encaminhamos, sob o ponto de vista de projetos do governo, em torno de 26 projetos, todos que foram para plenário foram todos aprovados, 100% de aprovação, mas lógico que a pauta maior é a questão fiscal, é financeira, projetos como foram encaminhados da Secretaria de Tributação para controlar ou reajustar tabelas de impostos, dando uma condição melhor para o contribuinte, e isso o governo tem feito o dever de casa. Deputado George Soares, um ponto muito importante, que mais uma vez, inclusive, foi a pauta e foi derrotado, eu queria saber se há chance de que isso venha a ser discutido novamente, é a sobra de recursos financeiros nos poderes. Porque dos 27 estados brasileiros, nós temos, me parece que 2 ou 3 onde esse tipo de problema ainda acontece. Ficou um dinheiro que não foi executado num determinado poder, principalmente do que mais tem acumulado ao longo do tempo é o poder judiciário, e esse recurso não volta para o cofre do Tesouro para que nem, de repente assim, ele seja redistribuído proporcionalmente ao 1/10 dos poderes. Nós temos situações onde nos outros poderes judiciários, às vezes na própria Assembleia, os salários já são altíssimos, todo mundo está com seu salário em dia, sobra um dinheiro em caixa, mas quando você vai para o poder executivo, que são poderes irmãos, né, que recebem dinheiro do mesmo cofre. Aí você tem a situação de pessoas com salários atrasados, apesar de receberem bem menos comparado aos outros poderes, e as pessoas do Estado nessa situação de injustiça, como também falta esse dinheiro e deixa de circular esse dinheiro na economia do Estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, se ele fosse redistribuído, se pagaria os salários, grande parte deles, redistribuiria na economia e ele volta para o cofre do Estado. Tem sensibilidade para se voltar a tocar nesse assunto? Olha, há uma desinformação com relação a essa devolução, que é importante relatar. A sobra de recursos em alguns poderes, na sua grande maioria, não foi por repasses a maior aos poderes. Então, nesse debate, naquela época, há 2 anos, 3 anos atrás, houve uma desinformação. Mas é um problema gerado na discussão do orçamento. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, Cláudio Santos, quando foi presidente do tribunal, ele chegou a declarar que estava entregando para o sucessor dele o valor equivalente aproximadamente a 2 pontes Newton Navarro, né? Era 480 milhões de reais, o que o presidente declarou oficialmente. Mas aí onde eu digo, onde é que foi a desinformação? Parte desse recurso do tribunal, que uma parte é da fonte 100 repassado pelo Estado, mas a outra parte que é da própria arrecadação do Tribunal de Justiça, que esse dinheiro não pertence aos cofres do Estado. Então, nesse debate, aqui digo porque eu estava na Assembleia no início desse debate, o que é que acontece? O Rio Grande do Norte ele não se enquadra como outros estados que passam um percentual aos poderes, que na verdade há, na construção da Lei de Diretriz Orçamentária e no orçamento, é encaminhado um orçamento da Assembleia,
do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, sem nenhum tipo de regra de crescimento, ou avanço, ou reduzir, não. O orçamento custa tanto e ele vai ser anexado ao orçamento do Estado. Isso veio ao longo dos anos dessa forma e o Rio Grande do Norte nunca criou uma regra de estabelecer o repasse aos poderes. Lógico que em algum momento, quando faltou recursos no Estado, esses poderes tinham uma certa reserva. Que isso também, matematicamente, é muito relativo. Porque se você disser ao presidente de um poder que ele vai ter que devolver recursos ao final do exercício financeiro, a grande maioria, Robson, também vai gastar mais. Então, o que é que o governo do Estado encaminhou? Encaminhou uma proposta interessante, estabelecendo algumas regras, dando um prazo de 12 meses para essa adequação, né, que poderia até ter sido estendido um pouco mais. Eu defendia em torno de 2 anos para que pudesse haver essa reestruturação, mas houve um empate e teve um voto majoritário que decidiu, mas acho que isso deva voltar. A gente tem sugestões para que isso seja encartado na LDO do próximo ano, dentro realmente de um acordo, dentro de um entendimento, porque nem é papel do governo criar um embaraço para os poderes, nem muito menos o inverso. Eu acho que é o momento de se unir, equacionar essas contas e aquilo que sobrar efetivamente, que não esteja dentro da estrutura, porque, por exemplo, a Assembleia... Fazer valer a harmonia e a solidariedade, que são princípios constitucionais. Não tenha dúvida. Por exemplo, se fala muito na Assembleia que sobrou dinheiro. Não, houve um gesto de gestão por parte do nosso presidente Ezequiel, um corte em contratos, demissões de cargo comissionado. Então, naturalmente, sobrou um dinheiro, porque estava no orçamento anterior. Então, um gesto de gestão, há também um valor a ser salvo nas contas. Então, isso foi feito, perdemos esse debate para a sociedade, porque foi muito mal explicado, como se tivesse rios de dinheiro nos poderes. O Estado, que é o ente maior e arrecadador, estava em crise, então houve esse debate. Mas acho que para 2020... possamos construir aí, Robson, um diálogo melhor com os poderes e o governo conseguir emplacar essa emenda na LDO do próximo ano. Deputado, o que é o projeto Lotação Legal? Olha, nós tivemos uma demanda, o meu mandato é muito vinculado a setores e à população. E há uma atividade comercial e produtiva no Estado, que é o transporte alternativo intermunicipal entre as cidades do Estado. E Natal, Mossoró, as cidades polos como Caicó, Açu, recebe um gigantesco número de taxistas que fazem esse trabalho. E eles estavam conseguindo se legalizar através de associações e entidades de transporte, mas não tinham uma legalidade legal de Estado, uma lei estadual que o protegesse. Para você ter ideia, são mais de 12 mil veículos fazendo essa atividade, que transportam por mês mais de 150 mil pessoas. É emprego e renda. Emprego e renda. Então, nós aprovamos na Assembleia, a unanimidade, o projeto de transporte legal, que hoje legaliza essa atividade no Rio Grande do Norte. A Paraíba já tem, o Ceará já tem, o Rio Grande do Norte estava realmente atrasado. Então é lei hoje você que tem esse transporte legalizado dentro de uma entidade, de uma associação, desses transportes que existem, para poder transportar. E aí também, um ponto positivo, legalizou a situação do serviço. O cidadão hoje tem a questão da seguridade do transporte para poder usufruir. Deputado Jorge Soares, qual é o seu papel dentro do Conselho digamos assim, de proteção e promoção das políticas energéticas? Olha, a gente viu há mais ou menos 3, 4 anos atrás, Robson, que o Rio Grande do Norte despontaria nessa questão de energia limpa. Realmente o Estado está numa localização privilegiada, né? Fazemos uma curva dentro do continente que gera ventos fortíssimos, uma questão solar. Para você ter ideia, o Rio Grande do Norte consegue ter um aquecimento de placas quase que o dobro de qualquer parte do mundo. Então nós criamos uma comissão específica, especial, uma frente parlamentar de apoio às energias renováveis para exatamente acompanhar isso. E hoje, depois desse período, 4, 3 anos, o Rio Grande do Norte se desponta como o maior produtor de energia limpa do país. E também diante dos anúncios feitos por chineses, por empresas nacionais, de investimentos aqui no Estado com relação à energia solar, energia eólica, o Rio Grande do Norte despontará, não tenho dúvida, a nível da América Latina. Então, nada mais justo do que a Assembleia acompanhar isso. Nós temos projetos de leis vinculados a isso e vamos, no futuro, também trazer a questão da tributação dessa energia, que hoje o Rio Grande do Norte não recebe nem um centavo desses recursos, são todos vinculados à fonte consumidora, que é o Sudeste. Só existe um ganho na instalação dessas energias, né? Mas depois praticamente só fica o vento, né? É necessário realmente, dentro dessa rediscussão da política energética do país, é uma questão do Estado brasileiro de se fazer essa discussão para que se pratique justiça
com os próprios estados que são produtores, como o Rio Grande do Norte. Não né? tenha dúvida, todo esse ICMS que poderia estar sendo arrecadado nessa fonte produtora, a gente está repassando para o Sudeste, não que eles não precisem, não que eles não estejam consumindo, mas fazer como foi a luta do royalty do petróleo e que hoje o Rio Grande do Norte se beneficiou muito com relação a isso. Então, são lutas importantes e acho que, como é uma fonte inesgotável, o Rio Grande do Norte tem muito a ganhar com relação a isso. Obrigado, deputado Jauri Soares, líder do governo na Assembleia Legislativa, pela sua presença. E receba aqui um kit de produtos Lucena e também de produtos Primícia, viu? Tem tapioca, tem castanha, tem tudo aqui. Tá ótimo, eu agradeço, parabenizar pelo programa e dizer que estamos sempre à disposição. Muito obrigado, deputado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal com o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Grande abraço e até amanhã.